Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Mensagem de número 63. Como adorar no sofrimento. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio do ano de 2021. Livro de Atos, capítulo 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Uma das viagens de Paulo, ele conhece Timóteo lá em Listra. Timóteo era filho de uma mulher judia e também crente, e o torna um bom discípulo em suas viagens, de sorte que as igrejas eram confirmados na fé e cada dia cresciam em número. O Espírito Santo, em algumas situações e lugares, não os permitiam pregar a palavra, mas chegando a Troade, Paulo teve uma visão de alguém pedindo socorro e era preciso atravessar a Macedônia para o encontrar. Em Filipos, houve um culto na beira de um rio para as mulheres, além também de batismo. Nesta cidade também houve a libertação de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava muitos lucros aos seus senhores. E vendo eles que a esperança do lucro estava perdendo, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgou suas vestimentas e mandando açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido ele tal ordem, os lançou no cárcere interior. Significa abaixo de uma prisão normal, lugar com pouca entrada de ar e também luz, um lugar úmido e algumas vezes também com muito mau cheiro. Amarrou os pés de Paulo e também Silas. E a Bíblia afirma que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Meu irmão, este soldado foi o que Paulo viu em sua visão. O mesmo soldado que os prenderam. Lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai entender o que Deus fez naquele lugar, salvando a vida deste soldado e também de toda a sua família. A Bíblia afirma que de repente veio um grande terremoto lá naquele cárcere, e todo o alicerce tremeu e começou a abrir todas as portas e as correntes de todos foram quebrados. Paulo, meu irmão, Paulo, minha irmã, como adorar no sofrimento? Paulo recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, o número de 195 chibatadas. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, e uma noite e um dia passou no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da própria nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e também com frio e às vezes até nu. Mas Paulo adorou a Deus, Silas adorou a Deus, e moveu as mãos do nosso Senhor para que fosse até a prisão em forma de terremoto e soltasse eles.
mostrasse para eles que a adoração deles tinha chegado ao trono da glória. Meu irmão, não é fácil adorar a Deus em meio às lutas, às provações, à enfermidade. E Paulo estava todo machucado, Silas estava todo machucado, mas cantava e orava ao Deus de todo o poder. E nós olhamos a situação de um povo nos dias de hoje, no ano de 2021. Tem momentos que dá vontade de parar. Tem vontade, às vezes, o nosso coração de se fechar para as coisas de Deus. E às vezes, tem muitas pessoas que se fecham para a igreja, se fecham para a felicidade, se fecha para a vida e abre o coração para a enfermidade, para a depressão e para tudo aquilo que vem entristecer a sua alma. A minha esposa, ela caiu e fraturou as suas costelas. E dia desses, numa dessas noites, do qual eu passei acordado com ela com muita dor. E ela lembrava dos irmãos da igreja, do pastor da igreja. E começava a falar que o amor tinha se acabado entre as pessoas. Que o amor se fechou para as pessoas. Mas eu admiro a fé da minha esposa porque mesmo ela, nessa situação, tem adorado a Deus, tem colocado cada dia a família na presença de Deus. Meu irmão, nós precisamos ter força para poder continuar adorando a Deus. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que perderam seus entes queridos nessa enfermidade do corona. E por falar nesta enfermidade, você notou que ela acalmou. Não está morrendo mais pessoas como morria tempos atrás. Muitas pessoas já foram vacinadas, só que também muitas pessoas deixou de ir para a casa de Deus, deixou de o adorar em espírito e em verdade, acostumou a ficar em casa, acostumou a ter sobre si a derrota, a tristeza, o choro, o desânimo, a falta de fé. Mas não podemos, irmãos, nos prostrar diante das situações. Por mais difícil que esteja a nossa vida, não podemos nos prostrar diante das situações, diante dos problemas. Pastor Siqueira, você diz isso porque não é contigo que está acontecendo isso e mais isso. Eu quero falar algo da parte de Deus para a tua vida, minha irmã, meu irmão. A minha vida também não é esse mar de rosas. Não é esse pensamento que eu só vivo no glória a Deus, no aleluia, não. Tem momento que a minha carne fala mais alto, tem momento que eu brigo, que eu xingo, tem momento que a minha fé ela oscila. Mas eu não mando mais em mim, porque quando tudo isso acontece, então vem algo e me mostra através de uma mensagem, através de um hino, através de uma bênção, através de um novo dia que amanhece trazendo esperança para a minha vida. E tenho colocado diante dele as minhas fraquezas. E ele tem me sustentado, que me subia, o qual também vai te sustentar, porque ele te pega pela tua mão nesse dia, te coloca de pé e diz: minha filha, olha para mim, meu filho, olha para mim, pare de ficar olhando somente para os teus erros, para teus defeitos, para as tuas dificuldades, para as coisas que não estão dando certo. Olhe para mim, porque eu sou a solução para a tua vida. Eu sou o caminho que te leva em momentos alegres. Eu sou aquele que quer te guiar
para as coisas novas, porque tem novidade de vida para a sua vida. Jesus, ele está com os braços abertos. Vamos entregar para ele nossas ansiedades, a falta de esperança. Vamos entregar para ele essas enfermidades e pedir que ele nos traga um novo amanhecer em nossa vida, de justiça, de amor, de saúde, de paz. Tudo que você está passando, minha irmã, meu irmão, não chega nem 1% do que os homens de Deus passaram, perdendo a própria vida pelo amor de Cristo. E nós, irmãos, estamos bem, só que não damos amor à nossa família, ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos irmãos da igreja, como deveríamos. Não estamos sendo sinceros, nem vivendo o que a Bíblia diz. Você já parou para pensar nisso? Que a gente não vive o que a Bíblia nos manda, o que a Bíblia, ela nos ensina? Então vamos entregar o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Vamos entregar, vamos pedir ajuda para Ele, para que venha nos consertar, para que venha nos moldar, para que venha colocar o seu prumo na nossa vida e que possamos ser felizes. Eu desejo a você um dia abençoado, iluminado na presença de Deus. E sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Mas continue adorando a Deus. Continue se prostrando aos seus pés. Porque na adoração vem o milagre. Na adoração vem a cura. Na adoração vem salvação. Um bom dia e até sexta-feira, se Deus quiser.